Ótima tarde de sexta-feira, está no ar o Boletim Legislativo. Vereadores debatem temas de interesse público durante a 16ª sessão do ano. E a gente mostra um balanço dos assuntos tratados em plenário. Nova lei que estabelece regras para o serviço de entrega no estado de São Paulo ainda deve passar por um processo de regulamentação. A legislação exige que os profissionais utilizem chip de segurança. Tem ainda as atrações culturais, que vão agitar a cidade neste fim de semana. Então fica por aí que a gente traz todos os detalhes já já. A gente começa o boletim de hoje com um balanço da 16ª sessão do ano. Durante a 16ª sessão do ano, os vereadores aprovaram o projeto de resolução da mesa diretora que altera o regimento interno da Câmara e acrescenta condições à previsão de arquivamento de proposição, que são projetos de lei, requerimentos, indicações e outros instrumentos. Em fevereiro, o plenário já havia aprovado resolução que incluiu no regimento que, entre as competências privativas do presidente da Casa, a possibilidade de determinar o arquivamento de propostas quando houver outra com o mesmo conteúdo ou objetivo. Agora, a nova resolução, que recebeu 19 votos favoráveis e 2 contrários, acrescenta que as regras não se aplicam aos documentos de autoria do Poder Executivo. Além disso, uma emenda do vereador Sérgio Camargo, aprovada por unanimidade, condiciona o arquivamento à consulta prévia e à emissão de parecer jurídico a respeito da igualdade de temas. Os parlamentares também fizeram a leitura de 35 novas propostas que começam a tramitar com a fixação de prazos e designação de comissões para análise. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar também os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A nova lei que estabelece regras para os serviços de entrega aqui no estado de São Paulo ainda deve passar por um processo de regulamentação. A legislação, que já foi publicada no Diário Oficial da União, exige que os profissionais utilizem uma etiqueta com um código QR e um chip de segurança com informações que serão integradas a um sistema para validar essa relação entre as empresas e os entregadores. Para uma encomenda ou uma comida quentinha chegar até o destino, são eles que levam, os entregadores. Um serviço essencial que ganhou a atenção do poder público recentemente. Agora, a profissão recebeu novas regras que ampliam a fiscalização e o controle das entregas. As normas foram apresentadas em uma lei sancionada pelo governo do estado. Os entregadores serão obrigados a carregar nas mochilas e baús uma etiqueta que contará com QR Code e chip de segurança que será instalada para rastrear e fiscalizar o serviço. O dispositivo contará também com informações dos trabalhadores, como nome, identidade e modelo do veículo. Um dos objetivos da legislação é trazer mais segurança tanto para os consumidores quanto para os profissionais do setor. Para o presidente da Associação dos Motoboys do Vale do Paraíba, a medida vai coibir a prática ilegal da profissão. Está tendo muito assalto, pessoas se passando como motoboy e na verdade não são. Estão ali para fazer o crime. Para quem está trabalhando na legalidade, eles não vão querer. Quem trabalha correto não vai mudar em nada, vai ser apenas a identificação como já tem em todos os aplicativos. De acordo com a nova lei, ficará a cargo das empresas prestadoras de serviço de entrega manter um cadastro atualizado dos profissionais, que ficará disponível nas etiquetas de segurança. Dessa forma, a confirmação da relação de trabalho entre o profissional e a empresa será realizada em tempo real. A finalidade é impedir o trabalho irregular e ações fraudulentas. E essas pessoas cadastradas, identificadas mais detalhadamente, elas sejam mais rapidamente liberadas em bloqueios, nas blitz policiais. Porque o policial, também utilizando o próprio sistema, ele vai ficar com mais agilidade que aquela pessoa está cadastrada em determinada plataforma. Isso tem a propensão de agilizar a liberação desse trabalhador quando ele for fiscalizado pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal. O descumprimento das novas regras resultará penalidades às empresas, como advertências, multas e, em casos mais graves, suspensão das atividades.
A regulamentação da nova lei será feita por meio de um grupo que contará com a participação de associações e entidades do setor. Para os vereadores da Câmara Municipal, a legislação será benéfica para a segurança dos trabalhadores e consumidores, além de auxiliar no trabalho das empresas. Eu creio que todos serão beneficiados. Quem entrega vai ter mais segurança também do seu trabalho. As empresas poderão fazer um melhor cadastro e quem recebe saberá de antemão que tem uma pessoa cadastrada, que tem ali, que fez todo um início ali de trabalho, que fez seu cadastro certinho na empresa, então fica um lastro muito bacana para todo mundo. E a gente sabe que tem muitas pessoas boas que utilizam desse serviço para a sobrevivência, né? E logicamente a lei ela vem proteger esses entregadores. Nós temos vários episódios de entregadores que utilizam de mochila, de uniformes falsos, né, para cometer crimes. Então essa lei, através do chip, ela vai dar transparência e segurança, principalmente para quem utiliza do serviço e para quem é trabalhador. Mas, para alguns representantes da classe, ainda falta clareza sobre o impacto das novas regras. Para o Luiz, que trabalha diariamente como motoboy, tão importante quanto a regulamentação é a garantia do policiamento e fiscalização nas ruas. Eu acredito que isso é um trabalho policial mesmo, o pessoal tem que estar na rua, tem que ter um efetivo em cima dessa questão. Portar os dados do motorista, do veículo dele, o aplicativo já exige que a gente faça um cadastro referente a isso. Se minha moto não estiver em dia, se a minha CNH não estiver ok, eu não vou ser aprovado e não vou conseguir trabalhar no aplicativo. E o especialista em segurança pública também defende que o aumento no policiamento é a melhor maneira de trazer mais segurança para entregadores e a população. A polícia precisa estar mais próxima ao cidadão. Mas mesmo antes desse processo de aproximação, ela deve investir fortemente no policiamento em manchas criminais, que é o que mais mostra resultado do mundo afora. Colocar efetivos policiais onde as manchas criminais apontam que os crimes acontecem em sua maior parte. Para a Câmara, todo debate é importante. Ouvir a população é um passo fundamental para construir uma lei eficiente que seja boa para todos. A gente tem levado pautas importantes através da Frente Parlamentar de Segurança Pública que nós estamos organizando para que a gente paute propostas, políticas públicas que possa garantir cada vez mais a promoção de segurança pública na cidade. E esse projeto de lei, com certeza, a gente pode replicar ele e levar também mais segurança ainda para os trabalhadores e para a população. Nosso assunto agora é a produção de veículos, que em fevereiro voltou aos patamares pré-pandemia e registrou a maior alta dos últimos 6 anos. Uma das razões é a valorização do dólar, que fez com que as montadoras produzissem para exportação. Mas o mercado interno também está aquecido. Aqui em São José, por exemplo, houve um crescimento de 13% nas vendas de carro zero nos primeiros 2 meses deste ano. 2025 está sendo um bom ano para essa concessionária. Por aqui, as vendas de carros novos cresceram. O pessoal tem buscado mais, por a fábrica estar proporcionando a taxa zero, o bônus no carro da troca. Então isso tem chamado a atenção, né? Segundo dados da Federação Nacional de Veículos Automotores, a FenaBrave, São José dos Campos vendeu mais de 1.700 veículos nos 2 primeiros meses de 2025. Um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento ele se dá por algumas questões, principalmente de âmbito nacional. Tá? É o que nós chamamos de questões macroeconômicas. A redução do desemprego, aumento do poder de compra, principalmente da classe média e da classe alta. Outros fatores que proporcionaram também uma estabilidade econômica, né? Contenção da inflação, essas coisas todas, e que dão segurança econômica, para que aí, então, a população, né, sobretudo de renda média e de renda alta, tenha condições de adquirir isso. A demanda por veículos novos e o mercado em alta também aquecem as montadoras. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, só no mês de fevereiro, a produção de automóveis no país aumentou quase 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 217 mil unidades fabricadas, o maior número registrado para o mês desde 2019.
O aumento da produção de veículos é um reflexo do cenário econômico. Para este economista, o resultado foi impulsionado pela alta nas vendas, mas as exportações e as taxas de juros também contribuíram. E a produção vem nessa mesma perspectiva, adicionado o fato de que nós temos uma desvalorização da moeda nacional, ou seja, o câmbio forte, digamos assim, e isso incentiva a comercialização, a exportação de automóveis no país. A alta na produção de carros também é positiva para toda a cadeia do setor. Empresas fornecedoras de peças, como esta fábrica em São José, que produz tubos de alumínio que fazem parte da estrutura do ar-condicionado para carros, também sentem os reflexos positivos da alta produção. 70% de todos os carros fabricados no Brasil têm peça nossa. Então, quando vende mais veículo, a gente vende mais. Quando vende menos, a gente vende menos. Então, o que a gente percebeu? No segundo semestre do ano passado, um crescimento. A nossa empresa já foi bem maior no número de funcionários, teve uma contratação de uns 20% mais ou menos do quadro de funcionários no semestre passado. Para a Câmara, o cenário otimista na produção de veículos contribui para o desenvolvimento da nossa cidade e região. São José é sede da General Motors e a fábrica da Volkswagen fica em Taubaté. Esse aumento no número de carros fabricados é sinal de mercado aquecido e isso amplia a geração de empregos e a arrecadação do município. Para a cidade é muito importante porque também gera imposto, né? Gera arrecadação. Então, quanto mais a produção industrial aumentar, não só na área dos veículos, mas no contexto geral de crescimento da produção, é importante para a cidade, ambos, seja por emprego, seja para arrecadação. Para empresários e especialistas, o bom desempenho do setor deve se manter durante o ano. Mas esse resultado depende de fatores como o incentivo à indústria e a estabilidade da economia. Está indo bem, ou seja, olhando o passado, não é tão bem olhando um passado mais longe, mas está indo bem. A nossa preocupação é que o carro é um bem que normalmente as pessoas financiam. E nesse momento é um momento de aumento de juros. Então, qual que é a nossa preocupação? Tem que continuar assim, se não melhorar, não piorar. Por quê? O aumento de juros, as pessoas evitam comprar um carro novo, compram um carro usado e daí toda a cadeia sofre. A indústria, que depende basicamente da economia real, ou seja, quanto mais barato o crédito, melhor para poder fazer tanto a modernização produtiva como para a população ter condições de adquirir os seus produtos, ela também fica retraída com receio de uma perspectiva futura. Apesar dos outros indicadores estarem positivos, a taxa de juros, devido à independência do Banco Central, ainda está muito aquém do processo. São José dos Campos decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Inicialmente, a data estabelecida pelo governo do estado foi 7 de abril, próxima segunda-feira. Mas esta semana, o município já começou a aplicação das doses. Então vamos saber quem pode se imunizar? Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Boa tarde, Ana. Oi, Fran, boa tarde para você e a todos que nos assistem. Começou a vacinação de gripe no estado de São Paulo todo. São José já tinha começado essa vacinação na última terça-feira, recebeu mais de 16 mil doses da vacina. Mas para a gente entender melhor como que funciona e qual que é a importância dessa vacina, eu vou conversar com a Cristina Alvarenga, coordenadora do programa de imunização. Cris, conta pra gente qual que é a importância da vacinação da gripe. Então, o objetivo maior é evitar o quê? As complicações pela doença, então evita óbitos e comorbidades da doença. Então você tem um grupo seleto que você oferece essa vacina. Desde que essa campanha foi iniciada, a gente reduziu muito a internação e os óbitos associados à vacina de influenza. E quem pode se vacinar com a vacina de influenza? Então hoje a gente tem na rotina crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, a criança com 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Fora isso, a gente tem situações especiais como profissional de saúde, trabalhadores, caminhoneiros, e tem uma lista enorme que você pode consultar no site da prefeitura. E já entrou também pacientes com comorbidade, mas não são todas as doenças que podem. Tem no site da prefeitura, tem essa lista. E há alguma contraindicação dessa vacina? Indicação se a pessoa teve alguma reação adversa à vacina grave, né, alguma alergia grave. Se ela está fazendo algum tratamento específico, entre em contato com a gente que a gente avalia se pode ou não receber essa vacina. Mas assim, ela é uma vacina inativada, é uma vacina que você tem poucas reações associadas a ela, é uma vacina que realmente traz muito benefício para a pessoa. E qual que é a meta de vacinação da cidade?
A meta é a gente ter uma cobertura de 90%. E tem um prazo que as pessoas podem se vacinar ou essa campanha é para o ano inteiro? Então, nesse momento, a gente não tem um prazo. A gente gostaria que quanto mais pessoas se vacinassem antes do inverno, você o quê? Evite essa aglomeração, né? E as pessoas realmente não contraírem a doença. E para quem está em casa e está assistindo essa nossa entrevista, onde as pessoas podem se vacinar aqui em São José? Em São José, em qualquer unidade básica de saúde, funciona no horário normal, das 8 às 17, depende da unidade de saúde. É isso, Cris, muito obrigada. Então, Fran, fica atento a quem pode se vacinar. Se tiver alguma dúvida, acessar o site da Prefeitura e se vacinar com a vacina da gripe. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana. Vamos saber como fica o tempo na cidade na previsão. Previsão de temporal para a tarde desta sexta-feira. A temperatura máxima deve chegar a 26 graus e a mínima de 19. Já amanhã, sábado, o dia seguirá com céu nublado com possibilidade de garoa durante o dia e a noite. A máxima ficará em torno dos 21 graus e a mínima dos 16. No domingo, amanhã começa com sol entre nuvens, com pancadas de chuva. À tarde, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa, e à noite chove. A máxima será de 20 graus e a mínima de 15 graus. O governo federal já sinalizou que pretende aumentar a mistura de álcool na gasolina para tentar reduzir o preço. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética. Enquanto isso, o consumidor pode avaliar o que vale mais a pena, abastecer com álcool ou gasolina. A gente vai saber como fazer esse cálculo com o repórter Matheus Andrade. Boa tarde, Matheus. Oi, Francine, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, após estudos de viabilidade, o governo federal anunciou que deve aumentar o percentual do etanol na gasolina ainda neste ano. E para entender como essa medida impacta a economia do Brasil, a gente conversa agora com a economista Renata Beusnunces. Renata, muito obrigado pela sua entrevista. Afinal, o que significa dizer que o percentual do etanol vai aumentar na gasolina? A qualidade do combustível será alterada? Obrigada, Matheus, pela oportunidade para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro a gente precisa dizer que não há nenhuma mudança na qualidade do etanol que nós consumimos na bomba e nem da gasolina. Não se trata de mudança de qualidade, se trata apenas de uma diminuição da gasolina com o aumento da participação do álcool na mistura. Acho que tem dois fatores que seria importante a gente chamar a atenção para isso. Primeiro que a gente tem no álcool uma fonte de biocombustível renovável e a gente tem a gasolina, um derivado do petróleo não renovável. Quando a gente aumenta o álcool na mistura, a gente tem uma menor emissão de gases de efeito estufa, que em ano de COP30 no Brasil pode ser muito bem-vindo. A outra coisa é uma expectativa de que a gente tenha mais combustível disponível no mercado com o aumento da mistura, que uma parte nós produzimos aqui, a outra a gente importa um pedacinho. E na prática, essa medida pode ajudar a controlar a inflação e diminuir o preço da gasolina? Bom, a gente gostaria de ter uma resposta muito clara, direta, um grande sim para essa pergunta. Todos nós gostaríamos. No entanto, não é muito assim que funciona. Os dois preços, tanto o do álcool quanto o da gasolina, eles não são determinados simplesmente pelos custos de produção, eles têm elementos que determinam esses preços, que vão desde uma política nacional de preços, que a Petrobras é fundamental nisso, para a gasolina, e para o álcool a gente tem um fator que é o preço internacional. O nosso álcool, ele sai da usina e ele pode tanto se tornar açúcar quanto o álcool que vai participar dessa mistura. E o açúcar é o principal produto de exportação do estado de São Paulo. Se o preço do açúcar estiver muito alto no mercado internacional, o que a gente vai ver? Mais exportação de açúcar e menos álcool disponível. Então é difícil a gente cravar um assertivo, um benéfico, um bem-vindo, sim, para essa sua pergunta. E o governo acredita que o aumento do percentual do etanol na gasolina deve tornar o Brasil independente das importações de gasolina. De que maneira isso pode acontecer? Olha, é evidente que o aumento da mistura para os 30%, conforme anunciado, aumenta a disponibilidade de gasolina, de combustível, sem a gente depender da gasolina, sem a gente depender do petróleo.
No entanto, a medida mais efetiva para a gente depender muito menos ainda das importações é que a gente volte a investir no nosso parque de refino. Essa seria uma medida muito mais eficiente e que a gente chegaria nesse resultado muito mais diretamente. E de que maneira o consumidor pode identificar se vale mais a pena abastecer com etanol ou com gasolina, considerando o melhor custo-benefício e o desempenho do seu veículo? Olha, hoje a gente tem uma conta que é muitos postos de gasolina, a gente observa às vezes na bomba, que já vem o cálculo, que é a gente deve preferir o álcool se ele não ultrapassar 70% do valor da gasolina. Com o aumento do percentual do álcool na mistura, pode ser que a gente assista, que a gente tenha um recálculo para esse número ser um pouquinho maior, ser 72%, 73%. A gente vai precisar aguardar esse cálculo, mas o consumidor ele vai continuar pensando nas duas alternativas da mesma maneira como ele faz hoje. Tem um patamar, até determinado patamar, compensa eu abastecer com álcool. E até determinado patamar é melhor abastecer com gasolina. Já os que preferem colocar a questão ambiental em primeiro plano, o álcool é sempre a melhor alternativa. Renata, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para você. Pessoal, a gente segue acompanhando essa medida e os impactos que tudo isso pode causar na economia do Brasil. Francine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Matheus. E sexta-feira é dia de Agenda Cultural aqui no Boletim. E olha quem está aqui com a gente, Júlia Lopes. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Fran? Boa tarde. Boa tarde para você. O que você preparou para a gente para esse fim de semana? Olha, esse fim de semana está cheio de atrações. Vamos começar com o Festival do Torresmo, que começa hoje. O evento, que acontece nos próximos 2 fins de semana, terá mais de 20 barracas com diferentes tipos de comida. A criançada também vai poder aproveitar mais de 20 brinquedos e, além disso, o festival terá muita música boa. O Festival do Torresmo acontece lá no Parque da Cidade, de sexta, sábado e domingo, a partir do meio-dia e vai até às 10 horas da noite. E para quem gosta de música retrô, vai poder aproveitar também esse show que vai rolar lá no Sesc. Também na sexta, Bruno Del Rey e a Corte Retrô traz um repertório com composições próprias, além de faixas de Tim Maia, James Brown, Marvin Gaye, entre outros. Acontece no Sesc de São José, às 7h30 da noite, tá bom? E no domingo rola o Conexão Juventude, com diversas atrações para a garotada. O evento contará com o show da dupla sertaneja André Luiz e Matheus e do DJ Romarinho. E tem muito mais, viu? Algodão doce, pipoca, aulas de dança e artes marciais, brinquedos infláveis, esportes e até tenda da beleza com corte de cabelo. Vale a pena aproveitar, né? O evento acontece no Poliesportivo Vila Tesouro, no Jardim Copacabana, a entrada é gratuita e acontece no domingo das 13 horas às 18 da tarde, tá bom? E para finalizar, também no domingo acontece o Samba de Axé Festival, um evento que celebra a cultura afro-brasileira através da música e da dança. Entre as atrações estão a banda Joia do Coro e o intérprete de samba enredo Renê Sobral. O evento acontece no ADC Paraíba, na Vila Alexandrina, e os ingressos você compra no site simpa.com.br. Acontece a partir das 11 horas da manhã. É isso, Fran, tem muita atração para todos os gostos. E aí, você já escolheu o seu? Olha, ainda não, mas eu gosto muito de samba, então talvez eu vá sambar nesse fim de semana, viu, legal. Júlia? Ótimo final de semana para você. Obrigada pelas informações. Obrigada, Fran. Até semana que vem. Até semana que vem. E olha, eu vou aproveitar para chamar a agenda de serviço com as vagas de emprego abertas no PAT. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, agente de portaria, ajudante de obras, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, azulejista, balconista de açougue, consultor de vendas, cozinheiro geral, dedetizador, designer de sobrancelhas, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, enfermeiro, estoquista, fisioterapeuta geral, fresador CNC, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, motorista de furgão ou veículo similar, operador de caixa, operador de instalação de refrigeração, operador de telemarketing receptivo,
pedreiro, soldador, vendedor interno e vendedor porta a porta. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, Centro. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana para você. Voltamos na segunda-feira. Até lá.